Bom, então estamos iniciando agora, né, para o que eu vou explicar para vocês, toda essa jornada que eu vou acompanhar vocês para a internacionalização da advocacia. E o que que nós vamos trabalhar, né, durante essa aula e as próximas aulas? Nós vamos trabalhar sobre as formas que você possui de internacionalizar a sua advocacia, tá? Vamos falar também sobre mentalidade. Depois vamos falar sobre posicionamento, marketing jurídico, gestão de escritório. Tudo isso vocês vão ver durante, né, esses 5 encontros que nós vamos ter aqui, tá? E essa é só a primeira aula. Vamos também ter aula sobre como advogar na Inglaterra, o que pode fazer, o que não pode fazer, sobre as áreas, né, que pode atuar aqui, enfim, as áreas reservadas ou não. Tem um mar de conteúdo que eu vou trazer para você nesses 5 encontros. E eu quero começar dividindo aqui a minha tela com você para te mostrar o nosso material. Esse material vai estar disponível juntamente com essa aula, tá? Na nossa plataforma do curso. E depois você vai continuar tendo acesso aí durante o período que você estiver comigo. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda, né? Que existem alguns pilares para que a gente consiga internacionalizar a nossa advocacia, tá? E eu trouxe aqui, é claro que isso é de forma muito resumida, mas para mim, quando eu fui pensar sobre isso, eu falei assim, para mim, esses 3 pilares é o que nos guia para que nós consigamos sair da advocacia apenas internacional, nacional, né? Desculpa, internacional não, na advocacia nacional, e que a gente escale o nosso negócio aí a nível internacional, tá? Então, primeira coisa é o domínio da língua inglesa e até mesmo de outros idiomas. Então, isso aqui é muito individual, é muito pessoal, porque depende de onde você vai advogar. Só que o inglês, ele é a língua, o idioma mundial, correto? É o que ele é o idioma que conecta. Então, quando nós falamos, por exemplo, de diplomas internacionais, lei internacional, sempre vai ter as versões em inglês. Quando se trata de nível Europa, vai ter a versão francesa também, tá? E, inclusive, vai ter na versão de todos os países que estão dentro da União Europeia. Mas, quando se trata de outros países que não estão dentro da União Europeia, o que vai nos conectar é a língua inglesa, tá? E aqui eu trouxe, né, não só é importante sim falar o inglês geral para você conversar com as pessoas, para você fazer networking, para você falar com seus clientes, mas também extremamente importante para o advogado que quer internacionalizar aprender o inglês jurídico. E se você olhar, né, no seu material, vai ter também uma aula introdutória de inglês jurídico com a nossa professora Alex, tá? Então, ela possui outros cursos e voltados apenas para o inglês jurídico, então eu aconselho muito que você faça um investimento em um curso de inglês jurídico, sendo com quem for, tá? E claro, né, a proficiência também no idioma dos países que decidi atuar. Então, vamos supor que você quer atuar, né? Hoje eu, Vanessa, atuo no Brasil, em Portugal e na Inglaterra, né? Então, eu preciso só do português e do inglês no meu dia a dia. Mas no meu escritório, eu tenho clientes que são poloneses, clientes espanhóis, lituanos, franceses, clientes do mundo todo, tá? Eu falo essas línguas todas? Não. Mas de vez em quando eu preciso de uma tradução, preciso de alguém que possa esclarecer algum ponto que a pessoa não esteja entendendo em inglês e a pessoa também não fala português. Então eu recorro a alguns parceiros, alguns amigos, intérpretes, enfim, né, pessoas do meu network. Mas se você for trabalhar de forma recorrente, então vamos supor, Van, eu quero atuar no Brasil, quero atuar na Inglaterra, mas eu também quero atuar na França, ou na Alemanha, ou em outro país que seja um idioma diferente, no Japão, na China. Então, é muito indicável que você fique proficiente e invista também em ficar fluente no idioma do país que tem mais recorrência no seu escritório, tá? Então, para mim, o primeiro pilar é realmente a questão do idioma. Van, mas eu preciso estar dominando para internacionalizar? Não. Quando eu, Vanessa, iniciei a minha advocacia internacional, o meu inglês era um nível intermediário.
tá? Então, eu cheguei aqui com inglês básico, inglês de CCAA, depois fui progredindo, imergi na cultura, no idioma, me deu um salto quântico, tá? Para eu aprender o inglês. E fiz um curso muito básico, tá? De 10 semanas, e foi tudo que eu precisei para desenvolver o meu inglês realmente na prática. O inglês jurídico eu aprendi lendo, estudando, depois fiz um curso também, e dessa forma eu fui aperfeiçoando. São 7 anos de Inglaterra. E eu ainda não me considero uma profissional fluente, tá? Então, tem palavras que muitas vezes me faltam, e isso não me impede de advogar, não me impede de acompanhar o cliente numa corte, não me impede de, não me trava, entendeu? E não pode te travar também, porque se você for esperar ficar perfeito em alguma coisa, seja ela um idioma ou em qualquer outra coisa, você não vai começar nada na sua vida, porque ninguém atinge a perfeição. Simplesmente ela é uma ilusão, não existe ninguém perfeito em nada, tá? Então não deixe que isso te trave, é no caminho que você vai se aperfeiçoando. A prática, ela traz a excelência, tá bom? Networking. Para mim, o segundo pilar extremamente importante é networking. Networking ele é importante para tudo na vida, né? Mas quando se trata de internacionalizar a advocacia, ele é crucial. Não é só importante. Sem o networking, você não consegue atuar em vários países. Por quê? Só no nosso primeiro pilar eu já citei que eu conto com pessoas do meu networking para fazer traduções, né? Então, no nosso networking vão incluir pessoas que vão trabalhar conosco, né? Igual parceiros, correspondentes. Você vai precisar de pessoas, por exemplo, na Itália, pessoas em cada país ali, porque se você está atuando com outras jurisdições estrangeiras, uma hora ou outra vai surgir diligências ali. E você não vai pegar um avião para ir pegar um birth certificate, um documento naquele país. Ou às vezes até para fazer uma audiência, talvez não valha a pena. Entendeu? Então é extremamente importante que você foque em se aproximar, em conhecer, em entrar em grupos, para que você aumente o seu networking para ter parceiros, correspondentes, funcionários, representantes, tradutores, pessoas que vão agregar na sua advocacia naqueles países, né? E claro, também a gente não pode esquecer que quanto mais pessoas a gente conhece e relaciona, maiores as nossas chances de oportunidade. Então, até mesmo para você conseguir que alguém te indique, né? Então, olha, eu, não, eu, Vanessa, não atuo em todos os países, mas se chega um cliente que precisa de um advogado na França, eu indico e ganho uma porcentagem de parceria. Então, isso aumenta os meus ganhos, né, do meu escritório e também faz com que o cliente não saia da minha rede, né? Então é muito importante que a gente tenha aí pessoas em pontos estratégicos para nossa advocacia, tá? Conhecimento técnico também, né? O conhecimento técnico, ele é algo óbvio, mas nós também precisamos falar o óbvio, né? Porque o que eu vejo de advogados que atuam no Brasil, que conhecem muito da lei nacional, são excelentes advogados, e que quando acontece um cliente que está com caso internacional, chega no escritório dele, ele acha que sabe do assunto. Vou dar um exemplo: divórcio, guarda de filhos, alimentos. Você pode dominar o direito nacional brasileiro, mas o direito internacional, ele é diferente. São outros ordenamentos jurídicos que talvez vai se aplicar, outros diplomas legais que talvez vai se aplicar, outros tratados. Então, se você der um advice, um aconselhamento para aquele cliente com base só no seu conhecimento nacional, da lei nacional, você pode arruinar a vida de alguém. Literalmente. Por exemplo, se você falar com relação à residência habitual de uma criança, né? E entrar ali com um processo onde não é para entrar, e a mãe acaba subtraindo aquela criança sem nem saber que está subtraindo, porque você deu um aconselhamento errado. Então, isso é muito sério.
tá? Então, não basta ter conhecimento técnico nacional. Você vai precisar investir em cursos, em material, estudar de forma, né, até mesmo aí ser autodidata, e estar sempre se atualizando da lei do seu país de origem, sim, porque o direito internacional tem muito de jogar você para a lei nacional, quando não há diplomas e tratados, né? Tem muito isso do foro competente, da lei aplicável, e muitas vezes a lei aplicável vai ser sim a lei do seu país de origem, o que você se formou, que provavelmente é o Brasil. Mas muitas vezes vai ser a lei de um outro país, de um outro ordenamento jurídico, que se você não tiver conhecimento dessa lei nacional, você vai precisar contar com um terceiro, um advogado, para te auxiliar, ou para encaminhar o seu cliente para te auxiliar. Mas para que você chegue nessa conclusão de qual lei vai se aplicar, você precisa ter conhecimento dos diplomas internacionais, tá bom? Então, o conhecimento técnico, ele é muito importante, sim. Quais são os primeiros passos que você precisa tomar para conseguir desenvolver uma advocacia internacional, tá? Primeira coisa, desenvolver uma mentalidade blindada, tá? E como que a gente consegue desenvolver a nossa mentalidade blindada? Primeiro, investindo em autoconhecimento, tá? Porque se você não souber quem você de onde você tá vindo, quais são os seus gostos, quais são suas preferências, o que é que você não gosta de fazer, você vai acabar ficando perdido. Porque assim como existe uma vantagem do direito ser um leque, também existe uma desvantagem para quem não tem clareza. Então, você pode facilmente se perder no mundo do direito internacional. Existem várias opções. Existe aquele advogado que ele vai trabalhar só com os diplomas nacionais, mas ele vai trabalhar no direito interno de vários países, ou ele vai trabalhar com o direito internacional, envolvendo aí um ou dois países, ou ele vai trabalhar só com cidadania e nacionalidade, ou ele vai trabalhar com direito de família, enfim, tem várias opções, várias oportunidades. Mas se você não souber, pelo menos o que você não gosta de jeito nenhum, tem o extrajudicial, tem o contencioso. Se você não souber isso, e não se conhecer, você vai ficar perdido para um lado e para o outro e não vai conseguir ter resultados, tá? Então, primeira coisa, investir no seu autoconhecimento. Depois, ter clareza de onde você quer chegar. Então, a partir do momento que você pelo menos sabe onde você não quer ir de jeito nenhum, o que você não gosta, que não é para você, então fica mais fácil você começar a ter clareza. Ah, Van, então isso precisa ser feito assim, vou sentar e já vou desenhar tudo o que eu quero. E aí é fácil assim? Não, não é. É um caminho, inclusive aquela curva, né? A gente pensa que é assim, mas na verdade é assim, né? Para a gente ir desenvolvendo. Por quê? Porque não tem como a gente descobrir algo e ter certeza sem a gente ao menos tentar, né? Então, muitas vezes isso aconteceu comigo e acontece com você na sua advocacia, até mesmo nacional, né? Só local, mas vai acontecer em qualquer processo da vida. Eu sei que aquilo não é para mim, então isso aqui, ok, não vou tentar. Mas eu gosto um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, eu gosto um pouco de direito tributário, um pouco de direito de família, mas eu não tenho muita certeza. Então, o que que você tem que fazer? Tentar, né? Pegar casos, trabalhar em parceria, estudar, se aprofundar naquilo, mas ao menos você tem que saber o que que você gosta, um pouquinho daquilo, e vai fazendo os seus testes. E como seres humanos, nós somos muito dinâmicos. Então, aquilo que funciona para você hoje e que você está muito feliz fazendo hoje, pode ser que amanhã não seja, e tá tudo bem. O importante é você ter clareza naquele momento que você está vivendo, né? Não precisa colocar isso e escrever numa pedra que nunca mais você pode mudar. Então, não, você precisa ter uma mentalidade mais flexível para que você trace seus projetos, trace suas metas, né? Em cima daquilo que funciona para você hoje, mas esteja aberto para novas oportunidades, porque o caminho ele vai abrindo conforme você vai andando, tá bom? Mas é muito importante que, ao menos quando você comece e que você esteja ali atuando, que você foque em alguma coisa. Então, a clareza, ela traz o foco. E tudo que a gente foca, cresce. Então, se você falar, eu quero trabalhar com direito de família internacional, ou eu quero trabalhar no país XYZ,
você vai focar naquilo e vai aprender e vai se dedicar naquilo. Se você falar, eu só quero ser um advogado internacional, você tem um mundo inteiro, muitas leis, muitos diplomas legais. Fica mais difícil de você se desenvolver e ficar bom em alguma coisa, tá? Então, pelo menos tenha aí o mínimo de clareza para você começar, tá? E, né, o terceiro, aqui que eu acho extremamente importante, o terceiro ponto é a ambiência. Ou seja, você se cercar de pessoas que possuem os mesmos objetivos ali profissionais que você, né, e que chegaram onde você almeja. Então, por exemplo, se você está aqui hoje, se você está assistindo essa aula, provavelmente, né, você quer ter acesso a mim, que já estou em algum lugar que você almeja chegar. E tá certíssimo, é assim que funciona mesmo, não tem nada de errado em se aproximar de alguém para poder aprender com essa pessoa, para poder vibrar naquela mesma energia, né? E você faz parte agora, você faz parte de uma comunidade onde tem mais de 50 advogadas, todas focadas na mesma coisa que você quer. Muitas, inclusive, algumas no início, outras na metade do caminho, outras já tendo muitos resultados bons. Então, aproveite a ambiência, aproveite essa comunidade, puxe assunto. Fale com a pessoa, tire dúvidas, se ofereça para ajudar, faça parcerias. Aproveite essa ambiência, porque a partir do momento que você está cercada de pessoas com esses objetivos, os seus resultados eles vão se exponencializar sem nenhuma dúvida. Mas é claro que você precisa ter proatividade e se fazer presente. O fato de estar ali com o seu nome no grupo não vai te trazer nenhum resultado se você realmente não ser mais participativa, tá bom? Agora, outro passo, né, saindo da mentalidade, e mentalidade para mim é extremamente importante. A gente poderia ficar aqui muitas horas falando sobre mentalidade, porque sem a gente estar com a nossa cabeça no lugar certo, com aquele foco, com aquela clareza, a gente vai ficar perdido e não vai andar para lugar nenhum, não desenvolve, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é realmente o nosso interno, né? E aí os resultados no externo começam a surgir, tá bom? Agora, quando trata de termos mais práticos, acho extremamente importante você também desenhar o seu negócio e criar seus protocolos internos. Ah, mas Van, eu comecei agora. Ótimo. Quanto mais cedo você entender que você é um negócio, que você é uma empresária, que você é um empresário, você vai conseguir gerir melhor o seu negócio e vai conseguir, dessa forma, ter muitos resultados mais rápido do que a grande maioria que começa desorganizado. Então, o fato de você estar aqui, eu vou te entregar ali no nosso último encontro muitos modelos, os meus protocolos internos do meu escritório, o que funcionou, métodos totalmente validados já por mim e que funcionam, para que você aplique, para que você olhe e fale, faz sentido no meu negócio? Então eu vou adaptar e vou aplicar. Entendeu? E se não fizer sentido, você precisa buscar modelos que fazem. E claro que, às vezes, o meu modelo de negócio, ele faz sentido até certo ponto para você. Mas a ideia aqui não é copiar, é você trazer o que faz sentido na sua advocacia. E é claro que com o tempo você vai adaptando os seus modelos, assim como os meus, todos os dias. O escritório é um organismo vivo. O nosso negócio é um organismo vivo, assim como nós. A partir do momento que nós mudamos a nossa mentalidade, a nossa dinâmica, a nossa forma de ver o mundo, os nossos resultados, a nossa área de atuação, todos os nossos protocolos vão se adequando e evoluindo, né? E tem uma coisa assim, uma vez eu vi uma frase que me marcou muito, que não sei exatamente né, as palavras, mas basicamente o que ela quer dizer é que não existe nada estável. Ou você está evoluindo ou você está degradando. E a mesma coisa é com o seu negócio. Se ele não evolui, se ele não melhora, se ele não muda de nível, você vai ficando para trás. Porque o mundo evolui e agora com o digital evolui em passos assim, né, muito maiores, muito mais rápido. Então você precisa estar sempre ligado com essas. Ah, mas eu não sou boa com tecnologia. Vai ter que ser. Vai ter que arrumar alguém que seja, então, para delegar. Porque o mundo, a automação tá aí, o digital tá aí, e se você ficar ali no tempo das cavernas, você vai ficar para trás e os seus resultados não serão consideráveis. E você vai ficar frustrada, vai ficar triste, vai desistir da advocacia, vai preferir ser Uber, porque eu já passei por isso.
Teve um tempo em Goiânia, quando eu mudei para lá, eu estava tão desgostosa com a advocacia que eu fiquei 6 meses trabalhando como Uber, porque eu estava completamente perdida. Isso em 2016, se eu não me engano, um ano antes de vir para cá. Então, a gente sim, se a gente não consegue evoluir e ter, né, metas concretas, ter um plano de negócios, ter uma boa gestão no nosso escritório e escalar o nosso negócio, a criar formas da gente conseguir delegar, não ficar sobrecarregado, conseguir viver uma vida equilibrada e balanceada entre vida pessoal, vida profissional, vida familiar. Se nós não conseguimos, equilibrar os nossos pratinhos, a gente começa a degradar a nossa saúde emocional. E a quantidade de advogados com burnout, com depressão, com vontade de sumir, desaparecer, de morrer, não está escrito, né? Mas por quê? Porque a pessoa ela não consegue equilibrar os passos, né? Os pratinhos ali. Então, para mim, é essencial que você tenha um business plan, e eu falo desenhar mesmo o seu negócio, colocar no papel o seu plano de negócio e também montar os seus protocolos internos de gestão, ainda que você seja equipe, ainda que você seja sozinha e que você faça todas os setores do seu negócio. Ainda é uma empresa, ainda é um negócio, ainda precisa setorizar, precisa protocolizar, tá bom? E isso tudo a gente vai conversar no encontro certinho, para isso, né? E também isso vai te trazer aí a possibilidade de escalar, porque a partir do momento que você já não estiver perdendo tempo fazendo aquilo que já podia estar automatizado, por exemplo, aquilo que já podia estar delegado para alguém que tem as skills corretas para lidar com aquilo, você consegue muitas vezes parar de vender o seu tempo e começar a vender o seu conhecimento, criar uma esteira de produtos, começar a dar cursos. E não ser apenas uma advogada, mas se tornar uma empreendedora digital, uma empresária jurídica, uma empreendedora do ramo jurídico, né? Não só advogada. Então, não se limite, tá? E o terceiro que eu acho extremamente importante é você, após ter o seu business plan, os seus protocolos, você pensar aí em desenvolver a sua marca. Porque, querendo ou não, você vai se posicionar, ainda que não seja estrategicamente. As pessoas vão te ver, as pessoas já te veem, porque você já existe como uma profissional boa, ou uma profissional fraca, ou uma profissional de respeito, de renome ou não. Você já passa uma imagem. Você já tem a sua marca, mas essa marca, ela condiz com o que você realmente quer? Você está feliz com seus resultados ou não? Porque se não está feliz, tem algum ruído de comunicação entre o que você está passando e o que você quer passar. E a gente vai trabalhar durante os nossos encontros o seu posicionamento. Mas para que você consiga passar a mensagem que você quer passar e colher os frutos e os resultados que você almeja, você primeiro precisa estrategicamente montar a sua imagem, trazer o seu branding, que é basicamente o desenvolvimento da sua marca pessoal e também da sua marca, muitas vezes, empresarial, que não necessariamente tem que ser a mesma, tá bom? E nós vamos conversar sobre isso. E também um dos pilares aí, né, para a marca, para o posicionamento, é o marketing, né? Como você vai se vender para o mundo, tanto no digital como no offline, para então prospectar clientes e ter os seus resultados, tá? É, Agora, entrando, né, na questão da internacionalização da advocacia em si, primeira coisa eu gostaria de te dizer que, a partir de hoje, né, abra a sua mente e entenda de uma vez por todas que você não é uma árvore. O advogado internacional, ele pode e ele atua em vários países. Se hoje você está numa advocacia apenas local, no Brasil, em Portugal ou no país que você morar, e você achar que precisa estar presencialmente em outro país para você atuar lá, você está errado. Não precisa. Então, você hoje consegue estar presente sem necessariamente estar fisicamente naquele local. Os procedimentos, em sua grande maioria, estão todos digitalizados, tá? E os que não estão, nós conseguimos através
de parceiros e de pessoas para nos auxiliar naquele local, né, a alcançar também aquela jurisdição. Então, você não precisa morar na Inglaterra para atuar na Inglaterra, não precisa morar na França para atuar na França, enfim, você consegue sim atuar onde você quiser, morando onde você quiser, tá? E eu quero fazer uma diferenciação extremamente importante que muitos que são novos na área acabam confundindo, né? O que que é um advogado internacional e o que que é um advogado internacionalista, tá? O advogado internacionalista, ele é aquele advogado que ele atua diretamente com o ramo do direito, a área do direito chamado direito internacional. Então, ele vai aplicar em sua advocacia, nos seus casos, no seu dia a dia os tratados, as convenções e as leis internas dos países que estão envolvidos. Então, ele domina a área do direito internacional, ele é especialista em direito internacional. Esse é o advogado internacionalista. Mas, para você ser um advogado internacional, não necessariamente você tem que ser internacionalista. Se você tiver muito mais perfil, vamos supor, eu sou advogada brasileira. E agora eu quero atuar também na Inglaterra, mas eu não quero atuar na Inglaterra com casos envolvendo direito internacional. Eu quero trabalhar com direito de família envolvendo apenas famílias que moram na Inglaterra, que são ingleses. Ou eu quero atuar com direito trabalhista inglês. Você é um advogado internacional, porque você é qualificado no Brasil e atua em outra jurisdição. Mas o fato de você estar atuando com direito interno, até de 10 jurisdições, isso te faz um advogado internacional, mas isso por si só não te torna um especialista em direito internacional. É muito comum que vá cruzar no seu caminho o direito internacional, né? Porque você, por ser brasileiro, por ser brasileira, você vai acabar atraindo estrangeiros, brasileiros que moram no exterior. Então, o direito internacional, naturalmente, ele vai cruzar o seu caminho. Mas você não precisa ser especialista, você pode contar com a ajuda de parceiros especialistas nas áreas, e você pode perfeitamente atuar com a lei interna desses países que você escolher, tá bom? Então é importante que a gente faça essa diferenciação para que você se posicione quando você for jogar para o mundo que você é um advogado, que você é internacional e internacionalista, ou que você é apenas um advogado internacionalista, por exemplo. Olha, Vanessa, eu quero continuar atuando no Brasil, não quero atuar em outro país, mas quero advogar com casos internacionais. Eu vou ser especialista em direito internacional atuando com a minha parte apenas aqui do Brasil e os tratados que aplicam ao caso, entendeu? Ou, não, eu quero me posicionar como uma advogada internacional porque eu vou atuar em outros países, além de atuar no Brasil enquanto advogada internacionalista, tá? Então, só para a gente trazer essa clareza para que você consiga se posicionar e até mesmo entender qual caminho você gostaria de seguir, tá? E aí, né, a gente vem aqui para o lado mais prático de então como? Como eu posso atuar internacionalmente sem necessariamente precisar emigrar, né? Então, atuação digital, porque hoje eu vejo mesmo os países que eu atuo, né, Portugal, Inglaterra, eu faço tudo digitalmente, tudo digitalmente. Quando eu preciso de peticionar os sistemas, a gente tem os sistemas todos digitalizados, fazer audiências, a grande maioria das vezes a gente consegue fazer pelos sistemas de video call também. Para aplicar os procedimentos, né? Por exemplo, apostilar um documento e tudo mais. Atender o cliente a gente consegue hoje, né? Através das plataformas, igual estamos aqui hoje. Fazer reuniões com parceiros e tudo mais. Tudo isso a gente consegue atuação digital. Não tem como, precisa realmente ser presencialmente, então você vai ou ter diligentes pontuais quando for algo que não tem muita recorrência, ou você vai montar equipe naquele país que tem muita recorrência. Como, por exemplo, no meu caso, o carro-chefe do meu escritório é casamento por procuração. E o casamento por procuração que eu realizo é no Brasil. Eu estou no Brasil para representar o cliente? Não estou, mas eu tenho equipe em estados estratégicos para ir lá e fazer o casamento, casar o meu cliente por procuração, presencialmente.
entendeu? E a mesma coisa em Portugal. Eu moro em Portugal? Não, mas eu tenho lá a minha equipe que tá, né, em Guimarães, também tem o pessoal em Lisboa, que quando eu preciso, e aí a gente sempre precisa, por isso que eu montei uma equipe estrategicamente em algumas cidades, para que então a minha equipe vá fisicamente e faça alguma diligência. Van, mas e quando eu que tiver que fazer realmente? Então você pega o avião e viaja, por custo o cliente sempre custeando, né? Claro. Mas são casos muito pontuais que vão realmente precisar de você, tá? E para fazer aqui um brainstorm, né? Van, agora sim, eu queria entender um pouco como que eu posso, né? Quais as áreas que eu poderia atuar, né? Me fala assim, me dê alguns exemplos de serviços que eu poderia prestar, tá? Alguns serviços internacionais. Então vamos lá. Nós conseguimos representar clientes brasileiros expatriados em ações judiciais ou extrajudiciais no Brasil. Então, assim, a quantidade. Tem brasileiro no mundo inteiro, a gente parece praga. Aqui em Londres, a gente ouve português muito facilmente. Em qualquer lugar, tem até que tomar cuidado. Então, a quantidade de brasileiros, e isso teve um boom, né, nos últimos anos, expatriados morando no Canadá, na Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, em qualquer lugar do mundo a gente vai encontrar uma comunidade significativa, um número significativo de brasileiros. Então, nós, enquanto advogados brasileiros, precisamos fazer valer a nossa anuidade caríssima da OAB e prospectar clientes aí para atuar também no Brasil, né? Representar e assessorar clientes estrangeiros no Brasil. Então, por ter muitos brasileiros imigrantes, nós brasileiros acabamos nos envolvendo muitas vezes em algum grau com o estrangeiro. Eu mesma sou casada com um português. Então, é comum que se monte famílias internacionais. Essas famílias internacionais muitas vezes querem investir em imóvel no Brasil, vão precisar de uma procuração, vão precisar de um contrato. Muitas vezes vão mudar para o Brasil, vão precisar aplicar o visto do estrangeiro no Brasil, entendeu? Então, é pensar assim, o que que eu posso fazer por essa família? Porque tem várias áreas do direito ali envolvendo quando se trata aí de uma família internacional, né? E aí não focar apenas no brasileiro, focar também que existe a possibilidade de você ser útil para esse estrangeiro no Brasil, tá? Por exemplo, o casamento por procuração, né? Minha equipe representa diariamente estrangeiros casando com brasileiros no Brasil, por procuração. Prestar consultoria para planejamento migratório, para planejamento tributário, que nós não temos profissionais especialistas, é raríssimo ter um internacionalista que entenda do direito tributário internacional, que entenda dos tratados de não bitributação, que consiga fazer um planejamento mesmo para blindar a pessoa de ter que ser bitributada, ou falar para ela, não, é melhor você concentrar sua vida tributária apenas no país X. Então, assim, todas essas transações de compra e venda de imóveis, de importação e exportação, tudo isso envolve tributário. É uma área muito próspera e que não tem profissionais capacitados verdadeiramente para auxiliar esses brasileiros e que acabam se enrolando totalmente com as finanças, com a Receita Federal, por conta de realmente desconhecerem os procedimentos e a lei internacional, tá? Também planejamento familiar para brasileiros e estrangeiros, então planejamento matrimonial para poder fazer um pacto antinupcial englobando os bens, né? Em vários países, o planejamento até mesmo sucessório daquele estrangeiro que tem bens no Brasil, bens na Inglaterra, bens em Portugal, bens na Polônia. Então, tem muitas pessoas que têm vínculos e bens enfim, affairs em vários locais do mundo. E você pode ser o advogado que vai assessorá-lo e auxiliá-lo a planejar as questões familiares, tributárias, financeiras e migratórias, tá? Uma mesma pessoa é um mundo de possibilidades, tá? Busca, levantamento, apostilamento e envio de documentos brasileiros para o exterior ou vice-versa. Então, é muito comum que as pessoas busquem busquem os meus serviços e o do meu escritório para apostilar documento, para pegar uma certidão de nascimento inglesa, para poder depois enviar isso para outro país. Então, são serviços pontuais, diligências
que são mais baratas, porém você ganha ali na quantidade, porque são bem recorrentes. E normalmente elas vêm anexadas, vamos supor, o casamento por procuração, ele vai exigir que eu apostile todos os documentos, né? Então, muitas vezes a procuração que eu vou fazer para um estrangeiro comprar um imóvel no Brasil ou em Portugal também vai precisar do apostilamento. Então, são serviços assim que a gente também consegue prospectar e prestar e auxiliar o nosso cliente, né? Outra questão, parecer técnico e consulta, né, a órgãos ou advogados estrangeiros. Então, eu já fui procurada, inclusive nesse momento eu estou prestando serviço para o estado da Inglaterra, para o estado inglês, né, que me buscou enquanto profissional internacionalista para eu passar um parecer técnico para eles e entrar com reconhecimento de sentença estrangeira no Brasil, tá? Então, é muito comum que a gente também seja procurada por colegas estrangeiros quando precisam de saber da lei daquele país, tá? Aplicação de vistos e residência para estrangeiros no Brasil, né? Comunicação e intermediação junto às autoridades centrais em processos internacionais. Então, hoje nós temos aí, né, quando se trata de direito internacional, existe aí as autoridades centrais, são os órgãos, né, competentes para fazer uma comunicação com o órgão competente do outro país e resolver tudo de forma extrajudicial. Então, vamos supor, uma execução de pensão alimentícia, hoje a gente não tem que fazer pela via judicial. Dependendo se tiver tratado entre os países, a gente faz através das autoridades centrais. E nós, enquanto advogados estrangeiros, nós podemos representar o cliente em qualquer autoridade central do mundo. A gente não tem que ser qualificado naquele país, tá? E a gente faz isso, por exemplo, em inglês. Eu tô com um caso também na Itália, eu não falo nada de italiano, mas com a autoridade central da Itália eu me comunico em inglês, tá? Auxiliar o cliente em outros países online e através de parcerias, né? Abertura de empresa, acompanhamento em investimentos no Brasil, e aqui podia continuar, né? Contratos internacionais, a questão da intermediação de importação e exportação, abertura de muitas vezes empresas em paraísos fiscais, no planejamento tributário, no planejamento financeiro do cliente, né? Então tem vários serviços, aplicação de nacionalidades, né? Tudo isso a gente consegue. Então a intenção ali foi realmente trazer, abrir um pouco a sua mente para que você entenda em alguns tipos de serviço que você pode prestar, mas é muito mais amplo que isso, tá? E aqui eu quero fazer, né, para a gente finalizar esse nosso primeiro encontro, algumas considerações importantes para você, enquanto advogada, que vai atuar internacionalmente. Então, preste atenção na sua questão tributária. Então, não adianta você querer resolver a vida do cliente se você não resolver a sua primeiro, né? Lembre-se que o seu escritório, o seu nome, sua cabeça, tudo tem que estar em ordem para que você consiga ajudar o outro, né? E se você, mesmo que você não mude do Brasil, mas você vai atuar, vamos supor que você queira atuar aqui na Inglaterra, que você esteja atuando em Portugal, é natural que você comece, muitas vezes abra uma conta bancária naquele país, ou abra uma conta na Wise, vamos supor, né, que é uma plataforma aí de transações internacionais de moedas, e ela permite que você abra conta em várias moedas. Isso pode ter aí consequências tributárias para você, dependendo da onde você está abrindo essa conta, né? E muitas vezes você, para facilitar para o cliente, você aceita receber dele em euros, em dólares, enfim, né? Se você está prestando um serviço na Inglaterra e você vai emitir uma fatura aqui, você precisa entender essa questão tributária, né? E a mesma coisa no Brasil. Então, se você possui atuação em mais de um país e optou por receber honorários em todos eles, você deve buscar saber sobre as regras de tributação, declaração de imposto em cada um deles, bem como planejar para evitar que seja bitributado, tá? Verificar se tem acordo ou não. Uma pergunta muito frequente, né? Se vale a pena ter a ordem ativa em todos esses países. Muitas vezes, eu já vi muitos colegas, por exemplo, que são advogados brasileiros e se registraram ali, se qualificaram em Portugal também e acabaram, por não fazer sentido mais, acabaram, não é suspendendo, gente, enfim, desativando ali temporariamente
A OAB. E tá tudo certo, porque para eles fez sentido, porque eles já não estavam mais prospectando clientes no Brasil, tá? Então vai depender muito dos serviços que você oferece, né? Porque não são todos. Vou dar um exemplo. Aqui na Inglaterra, existem algumas atividades que são exclusivas de advogados ingleses. Então, se você, para a sua advocacia, você quer oferecer serviços dentro de uma área reservada, nesse caso, você tem que se qualificar aqui, se requalificar. E aí você quer continuar atuando no Brasil, então vale a pena você deixar a sua Ordem dos Advogados Brasileiras ativa. Não quer, quer só atuar com direito interno em inglês? Então, não vale a pena deixar o AB. Então, vai muito de caso a caso, mas vai depender aí dos serviços oferecidos. Não são atividades exclusivas de advogados, né? Então, você vai ter que olhar isso, né? Portanto, muitas vezes, manter uma ordem ativa, né, apenas vai gerar gasto. Então, você tem que observar se vale a pena ou não. Se atentar, né, para a questão de não se posicionar como advogado se não tiver com a ordem ativa. Então, se você não está com a sua ordem dos advogados brasileiras ativa e você está se posicionando e prospectando clientes enquanto advogado brasileiro, você pode incorrer aí em alguma infração do Código Disciplinar de Ética. Mesma coisa em Portugal, mesma coisa na Inglaterra. Então, para o seu posicionamento, faz sentido você falar, olha, eu sou advogado internacional. E aí você tá só com uma ordem ativa. Ah, mas é internacional, mas está atuando como no outro país. Entendeu? Então precisa ponderar, né, quão impactante vai ser no seu posicionamento ter ou não registro ativo. Porque muitas vezes você nem está atuando naquele país, você até pode colocar parceiros para atuar para você e evitar gastar ali com anuidade, né? Ou muitas vezes o CEPAS de Portugal, que é extremamente caro. Mas se o cliente te buscar e você está se posicionando enquanto um cliente, um parceiro, um amigo, te busca e você não está na ordem registrado, isso pode tirar, né, a confiança, a percepção de valor e impactar diretamente aí no seu posicionamento e, como resultado, consequentemente, nos seus resultados financeiros, né, nos seus ganhos. Então, só pondere, porque para mim, por exemplo, vale a pena eu ter a ordem de Portugal ativa, pagar o CEPAS, por quê? Porque eu prospecto o cliente em Portugal, tá? Eu me posiciono enquanto advogada internacional e eu me posiciono enquanto advogada portuguesa também. Se não fosse isso, eu iria lá, ia dar baixa na minha ordem temporariamente, tá bom? E a última consideração é a questão contratual. Um contrato, a partir do momento que você está atuando em mais de um país, com clientes internacionais, há grandes chances do cliente estar em um país, você estar em outro. Ou que vocês estejam no mesmo país, mas o serviço vai ser prestado em outro país, num país terceiro. Ou que, né, tenha alguma das partes aí num país diferente. Então, é importante que você faça o seu contrato de honorários respeitando as cláusulas, né, do direito internacional. Então, você vai olhar os tratados, você vai olhar a questão de se pode, a questão também do direito do consumidor, né, se aplica ou não, se o serviço do advogado naquele país é tido como uma prestação, né, de serviço ao consumidor, ou se é igual no Brasil, que advogado, né, não enquadra aí na lei do direito do consumidor. Então, você vai precisar olhar as leis aí contratuais, comerciais, trabalhistas, né? Quando você for contratar um funcionário ali, um parceiro ali, né? Prestador de serviço, você vai precisar olhar e ficar atento para fazer um contrato que respeite as regras do país que você está fazendo ou até mesmo das regras internacionais, tá? Então vale a pena ficar atento a isso também, tá? Essa foi uma aula, né, introdutória para conseguir te mostrar aí um pouco do nosso direito internacional, da realidade que eu vivo. Tem muito mais, né, pela frente, mas por enquanto, se você rever essa aula e realmente começar a traçar o seu plano de negócios, começar a ver todos esses exemplos que eu dei, ver o que faz sentido para você, o que não faz, eu tenho certeza que a sua clareza, os pilares que a gente trabalhou hoje, você vai começar a desenvolver eles
para que nos próximos encontros, né, tudo faça mais sentido e você vai colocando em prática aos poucos, tá bom? E aí eu não quero que você espere todas as aulas acabarem para aí então você decidir fazer alguma coisa. Eu quero que hoje você já vire a chavinha e já se veja como um advogado internacional e que está no caminho aí para atuar nos países que você almeja, tá bom? A gente se vê no próximo encontro, então.